Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Lucas 22, verso 39. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E, saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Glória a Deus. Meus irmãos, podem se assentar no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria pedir aos irmãos, se puderem ficar com as vossas Bíblias abertas. Nós estaremos lendo algumas referências sobre esse texto. E esse texto eu quero ministrar sobre o tema: o cálice da ira de Deus. Repita comigo: o cálice da ira de Deus. Hoje nós estamos em um culto de Santa Ceia do Senhor, e este tema tem tudo a ver. O texto que nós acabamos de ler, ele faz exatamente menção sobre a ceia do Senhor. Eu quero pedir a sua atenção, as crianças, meus filhos, fiquem aí quietinhos, não vão para o banheiro agora, amém? Então quero pedir aos irmãos, que os irmãos possam se concentrar na ministração da palavra do Senhor. Quando nós olhamos esse texto da Bíblia Sagrada, sobre essa passagem de Jesus em Getsemane. Getsemane, nós sabemos que é um jardim, na qual ele é situado no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E noite antes de Jesus ser crucificado, observe, a Bíblia nos deixa bem claro que noite antes de ele ser crucificado, ele orou ao Senhor. Ele estava orando noite antes de ser crucificado neste jardim no Getsemane. E observe que Getsemane, o seu significado, nós já bem sabemos que significa prensa de azeite. É um local de esmagamento. E isso nos traz exatamente os pontos que nós iremos tratar no decorrer da mensagem. E esse local de esmagamento para conseguir o suco de uva é um significado da palavra Getsemane. E vamos entender agora alguns pontos. No verso 39, Jesus no Getsemane. No verso 39 nós lemos que Jesus, como de costume, ele foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Estavam acompanhando o seu mestre. Jesus já era costumeiro. Ele já tinha essa forma de estar orando nesse local. E o que nos chama a atenção é que os discípulos o acompanhavam. Isso nos remete a uma ideia de liderança. Isso nos ensina que Jesus mostrou para os discípulos esse conceito de oração. Jesus deixou um exemplo bem claro aos seus discípulos, e os discípulos o acompanhavam. Verso 39, Jesus continua ainda falando sobre a oração. Orai, verso 40, vocês devem orar para que não entreis em tentação. A vida do crente tem que ser exatamente dessa forma. Observe como os discípulos estavam aprendendo com o seu mestre Jesus, ensinando sobre a importância e o poder da oração no requisito a tentações. Devemos pedir a Deus para que nos livre de todo mal, meus irmãos. Devemos estar em todo tempo orando, pedindo a Deus para que nos livre das ciladas do diabo. Ainda no versículo 41, Jesus ainda continua dizendo:
ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra. Ou seja, ele se afastou cerca de 20 a 30 metros dos discípulos. E de joelhos, ele o que? Orava. De joelhos ele orava. Meus irmãos, aqui nós aprendemos com Jesus um exemplo de submissão. Aqui nós aprendemos também com Jesus um exemplo de humildade. Jesus se coloca de joelhos, se afasta dos discípulos, cerca de 20 a 30 metros, e ele passa a orar de joelhos. Orar de joelhos. Quando nós oramos de joelho, o que isso representa? Submissão diante de Deus. Quando nós oramos de joelhos, o que isso também representa? Estamos reconhecendo, nos prostrando diante de Deus, reconhecendo a sua grandeza e nos colocando como pessoas pequenas, totalmente dependentes do seu amor, do seu poder. E aqui Jesus nos deixa esse exemplo bem claro, que ele mesmo sendo Deus, se colocou de joelhos ao seu Pai. E o verso 42, verso 43, verso 42, Jesus ele fala, na sua oração, Pai, se queres, passa de mim este cálice. O que ele fala na oração? Acompanhe na sua Bíblia. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. O que Jesus está falando nessa oração, meus irmãos? Cálice. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Essa é a oração de Jesus. E o tema, como eu falei anteriormente, que nós estamos falando, o cálice da ira de Deus. E observe, a oração de Jesus foi pedindo ao Pai para que passasse dele o cálice. E o verso 43. O que acontece no verso 43, meus irmãos? O anjo apareceu a Jesus do céu e passou a confortá-lo, dar graça, o ajudar. Mas por que, pastor, que esse anjo do céu estava confortando a Jesus nesse monte? O que estava acontecendo? O que levou o anjo do céu o confortar a Jesus? O verso 44, nós vamos entender exatamente esse ponto. Observe, acompanhe. E estando em agonia, orava mais intensamente. Porque como ele orava, meus irmãos, estando em agonia, ele parava de orar? Não. Ele orava mais forte, mais intensamente. O que acontece depois disso? E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Meus irmãos, aqui está acontecendo um episódio muito sério. Pastor, o que está acontecendo aqui no jardim de Getsêmani? Jesus está orando, ele se afasta dos discípulos e pede ao Pai para que o Pai afastasse dele o cálice, mas que fosse feita a sua vontade. E depois o anjo do céu o conforta. O verso 44, aqui nós encontramos que Jesus estava numa agonia tão grande, meus irmãos, que ele orava mais intensamente, a ponto do suor de Jesus se tornar o quê? Gotas de sangue, caindo sobre a terra. Pastor, mas o que levou a acontecer tudo isso? A ponto de Jesus Cristo soar gota de sangue. O que levou Jesus a acontecer isso? Do suor dele se tornar gota de sangue. A Bíblia nos deixa bem claro, como nós já explicamos. O anjo do céu o confortava. O anjo do céu trazia, de alguma forma, um conforto a Jesus. E a oração de Jesus, como já mencionado, é para que Deus o afastasse o que dele, meus irmãos? O cálice. Quando nós olhamos para esse episódio de Jesus, no verso 44, que ele estava em agonia, como já mencionado, a ponto do seu suor se tornar o quê? Gota de sangue. Dentro da ciência, a ciência caracteriza hoje essa doença chamada doença de Jesus. Alguns cientistas falam até sobre isso, que é conhecida como a doença de Jesus. Mas existe um nome técnico, científico para isso. Hoje a ciência caracteriza essa doença chamada de hematidrose.
Essa doença, meus irmãos, é um episódio muito raro que acontece no mundo. Ela ataca uma pessoa a cada 10 bilhões de pessoas no Brasil, no mundo. No Brasil não, no mundo. Ou seja, a cada 10 bilhões de pessoas, uma pessoa tem esse acontecimento. Que acontecimento é esse? O suor se tornar o quê? Gota de sangue. Existe um caso um pouco recente que aconteceu na Índia, de uma jovem, me parece de 11 anos de idade. Ela estava chorando lágrimas de sangue. Então esse episódio aconteceu. A ciência não sabia o que era isso, mas Lucas está o quê? Escrevendo o que estava acontecendo. Está aqui acontecendo o episódio e Lucas está escrevendo. E observe, meus irmãos, que para que isso aconteça, para acontecer esse episódio em uma pessoa, é necessário que aconteça uma coisa. Essa pessoa precisa estar debaixo de pressão psicológica muito grande. Para que esse evento se manifeste em alguém, a ponto do suor se tornar gota de sangue, é necessário que essa pessoa esteja debaixo de uma extrema pressão mental muito grande. E era o que Jesus estava acontecendo. Pastor, mas por que Jesus, qual era a pressão que Jesus estava acontecendo aqui? A ponto dele suar gota de sangue. Ele estava no jardim. Mas o que levou ele a suar gota de sangue? Qual foi a pressão que fez com que ele passasse isso? Do suor dele escorrer na terra, cair sobre a terra. Qual foi a oração de Jesus, meus irmãos, no verso 42? O que ele pede a Deus? Para que o Pai afastasse dele o cálice. Era essa a oração de Jesus. A primeira grande pergunta é que nós devemos entender, meus irmãos, diante de tudo isso. O que é um cálice? Por que Jesus estava na sua oração dizendo: Pai, de joelhos orando, longe dos discípulos, Pai, se possível, afaste de mim este cálice, conforme não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Por que Jesus estava orando dessa forma? Você já orou dessa forma? Que posteriormente nós encontramos esse episódio já mencionado sobre hematidrose, a doença de Jesus, como os cientistas dizem. Por que Jesus estava pedindo dessa forma? O que levou Jesus a orar dessa forma? O que fez o mestre pedir a Deus para que o cálice, ele não bebesse esse cálice? Nós estamos falando sobre qual tema? O cálice da ira de Deus. Mas o que é um cálice, meus irmãos? O cálice é um copo, é uma taça. Está aqui, ó. É um copo, uma taça. Mas como assim? A oração de Jesus é que ele pedisse para que se afastasse a taça, o copo. Mas o que havia dentro dessa taça, desse cálice? Nós precisamos entender. E eu vou explicar aos irmãos. Por que Jesus não queria beber o cálice, meus irmãos? É uma pergunta. O que levou a Jesus pedir ao Pai? Para que o cálice se afastasse dele. Por que Jesus não queria beber o cálice? Eu vou explicar aos irmãos. Porque no cálice havia a ira de Deus. Como assim, pastor? Que dentro de uma taça dessa havia a ira de Deus. É como se dentro desse vinho que os irmãos estão vendo fosse a ira de Deus. E Jesus, na sua oração no verso 42, está dizendo o seguinte: Pai, afasta de mim a tua ira. Afasta de mim o teu furor. Pastor, onde nós podemos encontrar essa base bíblica que na qual o Senhor está falando? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 25, verso 15. Jeremias, capítulo 25, verso 15, até o versículo 16. O que a Bíblia está falando, meus irmãos? O cálice da ira de Deus contra as nações. O que diz o verso 25, 15? Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma na minha mão este cálice de vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações
as quais eu te enviar, para que bebam e tremam, e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. O que havia aqui, meus irmãos, no cálice? O que havia nesse cálice? A ira de Deus. E o próprio subtema já fala que o cálice da ira de Deus contra as nações. Mais outra referência bíblica nós encontramos em Salmos. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 75. Para você entender, meus irmãos. Salmo de número 75, versículo 8. Diz assim: porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma. Espuma de quê? Cheio de mistura. Dele dá a beber. Solvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. O que aqui está falando, meus irmãos? Sobre a ira de Deus, que está no cálice. Os irmãos começam a entender que a partir de agora, o motivo de Jesus orar no versículo 42, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Porém, não faço a minha vontade, mas sim a tua vontade. O que Jesus estava pedindo, em outras palavras, meus irmãos? Que ele não queria beber o cálice da ira de Deus. Ainda existe outra referência que nós podemos encontrar em Apocalipse, capítulo 14, versículo 10. Acompanhe novamente a última referência. Apocalipse, capítulo 14, versículo 10. Diz assim: também esse beberá o vinho da cólera de Deus. Outras versões diz a ira de Deus, preparado sem mistura, do cálice da ira, e será atormentado como fogo e enxofre, diante dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. Referência aqui, meus irmãos, que nós encontramos sobre o cálice da ira de Deus. O que havia no cálice, meus irmãos? A ira de Deus. Por isso que Jesus não queria bebê-lo. É por isso que Jesus estava debaixo de uma pressão muito grande, pedindo para que passasse esse cálice. Claro que a missão de Jesus aqui na terra era o quê? Fazer a vontade do Pai e cumpri-la. E como cumpriu? E observe que, mediante tudo isso, Jesus se submeteu a uma ação muito séria, que foi essa hematidrose. A pressão de Jesus foi tão grande no Getsêmani, meus irmãos, que o seu suor se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra. A grande também pergunta que nós devemos entender. Eu já vi muitas pessoas falando sobre esse assunto de forma equivocada, dizendo que na taça, o cálice, havia o sofrimento de Jesus. Que o que levou Jesus a suar gota de sangue foi porque ele estava com medo dos escravos, dos soldados. Ele estava com medo de ser crucificado. Não, meus irmãos, não é nada disso. O que levou Jesus de fato a suar gota de sangue foi porque ele não queria beber o cálice da ira de Deus. Claro que o sofrimento foi doloroso, claro que o sofrimento foi ruim, mas a principal razão de Jesus passar por esse episódio foi porque na taça, no cálice, havia a ira de Deus, e não o sofrimento de Jesus. E observe, eu já vi também muitas pessoas respondendo, talvez até de forma incompleta na resposta. Uma vez eu perguntei para um membro da igreja, para um jovem, e falei o seguinte: por que Jesus morreu por você? Uma pergunta assim que a gente faz diariamente, né? Por que Jesus morreu por você? Aí o jovem, entusiasmado, claro, ele respondeu para mim, né, pastor? Para me salvar. E eu falei, amém, meus irmãos, é uma grande verdade. Aí eu fui explicar para ele, meus irmãos, para ele, que essa resposta está bem incompleta. Sabe como deveria ser a resposta que nós devemos entender?
Por que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós? Claro, para nos salvar do nosso pecado, isso é uma grande verdade. Isso é inquestionável. Sabe qual deveria ser a nossa resposta diante dessa pergunta? Jesus morreu para nos salvar da ira de Deus. Sabe por que Jesus morreu na cruz para nos salvar? Ele morreu para nos salvar da ira de Deus. Essa foi a razão de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. A ira de Deus, meus irmãos, era para cair sobre nós. A ira de Deus caiu sobre o Salvador. Na cruz do Calvário, Jesus provou o cálice da ira de Deus. Você sabe qual era o nosso destino? Não é o céu. Você sabe qual seria o nosso destino sem Jesus? Os irmãos já sabem a resposta. O nosso destino sem Jesus, meus irmãos, sem sombra de dúvida, seria o inferno. O nosso destino sem Jesus seria passar o inferno por toda a eternidade, sem direito a nada. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus para nos salvar. E ainda continua dizendo, como eu falei, por que Jesus morreu na cruz para nos salvar? Na cruz, para nos salvar da ira de Deus. Ou seja, a justiça de Deus foi satisfeita na cruz. Pastor, mas como assim que a justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário mediante a morte de Jesus? Em outras palavras, Jesus, ele bebeu o cálice da ira de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 24, para você entender melhor. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 24 até o 26. Romanos 3, 24 e 26. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. A justiça de quem? De Deus. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Em outras palavras, a justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Isso aqui é algo tão complexo nesse assunto, no que diz a finalidade da morte de Jesus, que é algo que todos nós devemos entender. Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Para nos salvar da ira de Deus. Aí talvez você esteja se perguntando: pastor, mas como assim a ira de Deus? E Deus se ira, pastor? Um dia eu preguei uma certa vez em uma área, aí uma irmã me perguntou depois do culto, viu, irmão Silas? Pastor, mas como assim que Deus fica irado, zangado? Como é que é esse negócio? Abra sua Bíblia, meus irmãos, em Salmos, capítulo 7, versículo 11. Meus irmãos, existem muitas coisas em nossas vidas que às vezes nós não entendemos sobre quem é Deus. Sabe por quê? É porque nós não procuramos conhecê-lo. Nós criamos às vezes uma imagem muito errada sobre os atributos de Deus, e às vezes esquecemos de olhar de fato todos os seus atributos. Existe um grande pregador americano, Paul Washer. Ele fala que a razão de Deus ser amor é porque ele se ira. Você até assiste isso. Deus só pode ser amor se primeiramente ele se irar. É como um filho quando erra. O pai ali fica logo irado e vai corrigir. Ele corrige, meu irmão, não é porque ele é ruim, não. É porque ele ama o seu filho. Deus da mesma forma. Salmos capítulo 7, versículo 11. Diz assim: Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Talvez a sua versão está dizendo o seguinte:
Um Deus que se ira todos os dias. Alguma versão está dizendo assim? A da irmã ali, do irmão. Um Deus que se ira todos os dias. Meus irmãos, sabe quando nós acordamos e nós entendemos o que é a misericórdia de Deus se renova a cada manhã? Assim também é a sua ira. Deus se ira todos os dias. Pastor, como assim? Um Deus de Abraão, de Isaac e Jacó que eu estou falando, meus irmãos. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mesmo Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Ele se ira todos os dias. Olha, nós entendemos isso. Como pode Deus se irar todos os dias? Como pode um Deus de amor se irar todos os dias? Como pode isso, meus irmãos? Se pergunte, como pode um Deus de amor que nós pregamos se irar todos os dias? E Jesus na cruz do Calvário provou o quê? Da ira de Deus. A justiça de Deus foi satisfeita na cruz. Como pode isso, pastor? E nós encontramos aqui essa referência sobre a ira de Deus. Mas o que faz Deus ficar tão irado todos os dias? O que leva Deus se comportar dessa forma, meus irmãos? Eu vou explicar aos irmãos. A única coisa que acende a ira no coração de Deus se chama o pecado. E a única coisa que desvia o furor de Deus, a ira de Deus, se chama o arrependimento. O que acende a ira no coração de Deus, meus irmãos? O pecado. Mas também o que desvia a ira de Deus? O arrependimento. E aqui nós encontramos várias referências. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Depois você lê na sua Bíblia. Quando chegar em casa o tempo já está bem avançado. Você vai entender aqui várias listas de referências de pecados, que na qual o apóstolo vai falar que no final, isso acende a ira no coração de Deus. Depois você lê Colossenses capítulo 3, versículo 5 até o versículo 6. Ainda existe outra referência que eu preciso mencionar aos irmãos. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versículo 10. Apenas essa referência para nós já irmos finalizando a palavra. Versículo 10. Diz assim: todavia, ao Senhor, no caso Deus, agradou moê-lo. Repita comigo. Agradou a Deus moê-lo. Repita comigo isso. Agradou a Deus moê-lo. Pastor, como assim? Quando nós olhamos para o original grego, meus irmãos, a expressão moê-lo, você sabe o que isso significa de forma assim tão profunda? Em outras palavras, significa machucar. Machucar. E quando nós olhamos toda a história de Jesus aqui na terra, ele foi o que? Machucado. Mas o que isso representa? Agradou a Deus moê-lo. Deus agradou machucá-lo, em outras palavras. O que é isso? A ira de Deus foi derramada em Jesus. Jesus provou o cálice da ira de Deus na cruz do Calvário. A justiça de Deus foi satisfeita na cruz, como já mencionamos. Observe a complexidade, meus irmãos, desse assunto. Mas por que Jesus morreu na cruz? Para nos salvar da ira de Deus. Uma certa vez esse pastor Paulo, pregando sobre isso, ele perguntou para uma criança exatamente isso, me parece que foi na região da Europa. Ele perguntou para uma criança, me parece de 8 anos ou foi 9 anos. Perguntou para as crianças dessa forma, essa pergunta: por que Jesus morreu na cruz? Aí a criança respondeu: para me salvar da ira de Deus. Observe, meus irmãos, como nós devemos entender esse assunto. Da morte de Jesus, de todo o seu processo que ele passou aqui na terra. A última pergunta para finalizar. Diante de todo esse assunto, meus irmãos, sabe o que leva nós a entendermos? Mas o que levou? Por que Jesus fez tudo isso por nós pecadores? Aí é uma pergunta que nós devemos entender. Por que, irmão Silas? Jesus deixou a sua glória, a sua majestade, o seu trono, desceu aqui à terra, se fez carne, se fez homem,
passou por tudo isso, foi machucado, foi moído, bebeu o cálice da ira de Deus, provou a justiça de Deus na terra, na cruz. Por que Jesus fez tudo isso, hein? Por quê? Você já se perguntou isso, meus irmãos? Quando eu faço essa pergunta, eu me lembro de forma tão rápida. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. O que diz lá, meu irmão? Como nós aprendemos desde pequeno. Vamos lá, Isaías, João 3, 16. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, meus irmãos, que deu seu Filho único, unigênito. Observem que o nosso destino, meus irmãos, sem Jesus, como seria? É por isso que a nossa vida deve ser todos os dias para agradecer a Deus pela morte de Jesus na cruz do Calvário, por Ele ter cumprido a missão do Pai aqui na terra. Porque se Ele não tivesse cumprido a missão dele aqui na terra, meus irmãos, nós não teríamos condições alguma de cumprir essa missão. Ninguém teria essa função, essa aptidão para cumprir essa grande missão. Primeiro, por quê? Porque nós não somos um cordeiro perfeito. Nós temos pecado. E para fazer isso, um sacrifício tinha que ser um sacrifício perfeito. Tinha que ser perfeito, meus irmãos. E nós já estaríamos o quê? Desclassificados. Pois todos pecaram e destituídos, demitidos, em outras versões dizem, estamos demitidos da glória de Deus. Nós não tínhamos condições alguma, nós não éramos aptos para cumprir a missão de Jesus. Somente Ele poderia cumprir essa missão. Se coloque de pé, meus irmãos. Por que Jesus morreu por nós, meus irmãos? Para nos salvar da ira de Deus. É por isso que a nossa vida, todos os dias, deve ser somente agradecer a Deus. Pelo propósito de salvação, pelo propósito de morar no céu. E diante de tudo isso, irmão Cília, sabe o que me deixa mais feliz? É que Deus nos promete morada. É que Deus nos promete um céu ainda. Olha como nós não merecíamos nada. Não tínhamos condições de cumprir a missão e também não éramos aptos para essa grande obra. Meus irmãos, é por isso que não tem como nós abandonarmos essa fé em Jesus. Fique firme. Como diz um grande pregador chamado Billy Graham, que Cristo não fez muito por você. Ele fez tudo por você. Não vai achar que Jesus fez muito por mim, não. Ele fez foi tudo por nós. Nós não tínhamos condições alguma.